A paz do Senhor Jesus Cristo. Bom, toda pergunta exige uma resposta. Toda pergunta é se esperar de uma resposta, mas nem sempre você tem que responder. Como cristão, a gente tem que aprender com quem? Com Jesus Cristo. Não é aprender com um pastor, não é aprender com um padre, não é aprender com um presbítero, com um diácono, com um obreiro, mas com o Senhor Jesus Cristo. Onde encontramos esse ensinamento? Nas Escrituras Sagradas, né? No quarto livro do Novo Testamento, que traz o nome de João, pois o Evangelho é do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João. E no capítulo 19, no versículo 9, você vai encontrar uma situação dessa. Jesus não vai responder a Pilatos. Olha o que está escrito aqui. Versículo 8 e 9, para que você entenda. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. Qual foi a declaração que Pilatos ouviu, que ficou atemorizado? Versículo 7. Responderam-lhe os judeus: temos uma lei, e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Olha só, Jesus ele falou que era filho de Deus durante seus ensinamentos. O que decretava a lei do judaísmo daquele tempo de Jesus? Que qualquer pessoa que dissesse que era filho de Deus, essa pessoa tinha que ser apedrejada, porque ela se encaixava no pecado de blasfemo. O pecado de blasfemo, né, era quem cometia, chamava-se blasfêmia. Então, a blasfêmia contra Deus, a lei determinava que essa pessoa fosse apedrejada. Com Jesus, eles não conseguem fazer isso para que se cumpra a morte de cruz do Senhor Jesus Cristo, né, sobre a minha vida e sobre a tua vida. Então, observe que Pilatos vai fazer uma pergunta para Jesus. Pilatos, no versículo 8, capítulo 19, versículo 8. Pilatos, ouvindo tal declaração, né, ainda mais atemorizado ficou. E tornando a entrar no pretório, o que era o pretório? O pretório era uma espécie de tenda, de base para se fazer os julgamentos romanos. E nesse tempo de Jesus, esse pretório aqui estava sendo comandado por Pilatos, tá certo? Ele era uma espécie de tribunal, tá bom? Quando alguém perguntar ou falar agora pretório, né, não vai confundir com petróleo, por favor. Pretório era uma espécie de tribunal, e nesse tempo aqui de Jesus ficou muito conhecido esse pretório porque foi comandado por Pilatos para o julgamento do Senhor Jesus Cristo, tá? Mas entrando aqui na questão do ficar calado às vezes, olha só o que Pilatos vai perguntar a Jesus. E tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: de onde és tu? Olha a resposta que está aqui nas Escrituras. Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Aí agora Jesus vai dizer algo a ele. Ó. Respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não fosse te dada. Ou seja, toda autoridade procede de Deus. Amém? Mas você vê aqui que a primeira pergunta Jesus não respondeu. De onde és tu? Pilatos pergunta para Jesus. Jesus não lhe deu resposta. Estou falando isso porque nem toda pergunta que você recebe a respeito de Jesus Cristo, você tem que responder naquele momento àquela pessoa. Ou você tem que responder em algum momento. Amém? Então, sempre estude as Escrituras para que quando alguém te faça uma pergunta, querendo provar o teu conhecimento das Escrituras, se você não sabe naquele momento, fique calado. Se você tiver oportunidade, depois você responde essa pessoa no momento, né, oportuno, porque muitas pessoas, assim como Deus tem usado pessoas para ensinar o evangelho dele, o verdadeiro evangelho, Satanás ele também tem levantado pessoas para querer envergonhar pessoas que servem a Deus e que não têm um conhecimento da palavra, né?
Tem esses ateus, alguns ateus militantes, eles costumam questionar pessoas que não estudam as escrituras para envergonhar elas, e eles agora estão filmando isso e colocando nas redes sociais. Então, daí mais um motivo para você que é cristão. Observe que ser cristão não é qualquer pessoa. Ser cristão é a pessoa que adora e presta culto somente ao Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, você vai me perguntar, um católico é cristão? Não. Por que ele não é cristão? Porque o católico, infelizmente, ele presta culto a Maria, ele presta culto a São Pedro, a São Paulo, ele vai criando vários nomes aí que tem e vai, né? Mas o culto, se você olhar na sua Bíblia, em Mateus, se você tiver com a Bíblia na mão, para você saber o que eu estou falando, se é verdade ou não, você vai agora em Mateus, capítulo 4, versículo 10. Olha o que você vai encontrar aí. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Então, isso é o ensinamento de Jesus Cristo. Eu apenas estou falando o que está escrito. Agora, às vezes a pessoa que é católica, ela é tão fanática, assim como tem fanáticos crentes, tem fanáticos católicos, que quando você fala uma verdade, eles não aceitam. Infelizmente é assim. Então, assim como a minha mãe, né, que tem um bocado de imagens, né, que tem olhos e não vê, que tem boca e não fala, tem nariz e não cheira, tem garganta, mas só nenhum lhe sai, né, ali da garganta, tem pés, mas não anda, tem mãos, mas não podem apalpar, não pode ajudar ninguém. Tanto é verdade que tem ouvidos e não ouvem. Tendo mãos, não podem ajudar ninguém. É tanto que as pessoas que têm imagem em casa, elas têm que passar uma flanela, um pano úmido para limpar. Que espécie de santo é esse que você tem? Pois a Bíblia diz que só há um santo verdadeiro, o qual é Jesus Cristo, o qual você deve prestar culto nas ruas, dentro dos ônibus, nos trens, em todo lugar. A Bíblia diz que aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. Quem é o teu Senhor? É Jesus Cristo, então preste culto somente a Ele. E pare de se preocupar, né? Pare de perder tempo com a televisão, com coisas desagradáveis na internet. Procure conhecimentos da palavra de Deus para que você venha se tornar uma pessoa edificada e pronta a responder quem quer que seja dentro das Escrituras, como fazia o Senhor Jesus Cristo quando ele foi ali tentado por o diabo. O diabo vai dizer algo para o Senhor Jesus Cristo. Olha só, né, como é que a gente começa a estudar uma palavra e o Espírito Santo vai nos movendo, vai nos levando ali para o que ele quer. Na tentação de Jesus, o diabo, ele vai colocar Jesus, querendo colocar Jesus em dúvida. Ele diz: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Olha, ele usa a dúvida, né? Se és filho de Deus. Se você tem certeza que é filho de Deus, você não precisa se preocupar. Quando alguém diz: se és realmente um cristão, não, você sabe que é cristão? Crê em Jesus Cristo? Tranquilo. Aí o Satanás vai dizer: porque está escrito, querendo mostrar um conhecimento de palavra. Só que Jesus responde a Satanás e diz: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então você tem que estar preparado para quando esse tipo de gente vir te questionar, que ele falar: está escrito isso e isso, você tem que saber onde está escrito também, para você falar: também está escrito, e mostrar essa pessoa. Amém? Que é o canal Tudo Sobre um Cristão. Se o Senhor Jesus Cristo permitir, farei um novo trabalho a respeito deste assunto. O assunto em si foi, né, que temos que estar preparado para responder, mas não temos que responder de qualquer forma. Responder dentro das Escrituras, no momento certo, tá bom? Se você não sabe na hora, seja sincero, diz: olha, eu não sei responder agora, mas vou estudar e você me dá um espaço para te responder e tal. E se não sabe, nem dê atenção a essa pessoa, tá bom? Cuidado com essas pessoas aí que são ateus, que estão com esses canais aí na internet, correndo atrás e humilhando de certa forma as pessoas que não estudam, tá? Mas aí fica também o conselho do Senhor Jesus Cristo, né, que ele diz lá em Mateus 29,
Ele diz: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque quando a gente conhece as Escrituras, conhece o poder de Deus, e aí a gente vai responder dentro das Escrituras a quem quer que seja, de forma correta, decente, tá? Amém?